Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossa vida começa quando dobramos os joelhos e confessamos que Jesus é o Senhor. Meu Deus, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Chega um momento ao qual os nossos sentimentos, eles não aguentam mais viver longe de Deus. Quando nós não temos sabedoria, nós acreditamos que em algum momento das nossas vidas, nós vamos acabar sentindo satisfação nas coisas que nós temos, nas coisas que nós fazemos, como se essa realização pudesse mudar toda essa vida de espera e toda essa ansiedade que nós vivemos ao longo do tempo. Mas ao lado do Senhor, nós descobrimos que nós temos um propósito nessa vida, uma razão a qual Deus nos fez. E quando nós encontramos ao Senhor, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós começamos a sentir coisas que antes nós não sentíamos. Nós não conseguimos nem descrever essas coisas por palavras. A emoção é tanta que as lágrimas, elas transbordam dos nossos olhos. Nós sentimos que Deus, Ele está falando conosco, que Ele tem algo para mim, que Ele entendeu as minhas dores e que eu também entendi os meus erros. Porque a parte mais importante do Evangelho é que nós possamos reconhecer que quando nós vivíamos longe de Deus, tudo aquilo que nós fazíamos não era bom e o resultado da nossa vida era buscar apenas os nossos próprios interesses. Então nós temos que abrir mão dessa vida, abrir mão de tudo aquilo que nós sonhamos, de tudo aquilo que nós pensamos, para que algo maior comece a existir dentro de nós, para que nós possamos vencer essa batalha espiritual que acontece dentro da nossa mente. Já não tem mais espaço para dúvidas, eu já não quero mais perder o sono por alguma coisa, eu não quero mais estar preocupado. Eu quero viver o certo do jeito certo. Eu quero estar ao lado do Senhor. Eu quero conversar com Ele através das minhas orações. Eu quero louvá-lo através dos meus lábios. E eu quero ajudar outras pessoas também. Não porque isso me mostra que eu sou alguém melhor, ou isso ou aquilo, mas porque essa é a vontade de Deus. E a nossa alegria é poder servir ao Senhor e cumprir fielmente tudo aquilo que Ele coloca dentro do nosso coração. Se a gente vai lá em Filipenses 2, versículos 7 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o nome mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, Paulo, nessa carta aos Filipenses, lembrando que essa carta ele escreveu quando ele estava preso. E ainda que o corpo dele não pudesse se locomover, a vontade dele era muito maior. Ele não colocou na prisão a culpa, mas achou uma forma de passar a grade daquelas prisões, escrevendo o quê? Cartas. Então nós temos que às vezes notar que quando nós temos um chamado, ele vai se realizar de uma forma ou de outra. Então ele estava escrevendo essa carta a uma igreja que ficava na cidade de Filipos, para que essas pessoas elas pudessem ter orientação,
Só que fisicamente ele tinha passado antes nesse lugar, ele tinha conhecido as pessoas, ele tinha evangelizado, as pessoas tinham entendido a mensagem de Cristo, e não eram judeus, eram gentios, eram pessoas que mostravam através do seu comportamento que Deus estava com elas, a qual a igreja da época tentava rejeitá-la. Existia uma discussão sobre isso. E Paulo, pelo tempo que ele devia ter livre dentro da prisão, ele devia ficar o tempo inteiro pensando nas coisas de Deus, no Evangelho, nas coisas que ele lia, nas coisas que ele fazia, e cada vez que ele revisitava, Deus dava algo novo a ele. Deus dava um entendimento, Deus dava a sabedoria, Deus dava as palavras que estavam conduzindo os pensamentos dele até o Senhor, que é o que acontece com nós hoje. Então ele começa falando de Jesus, que Jesus ele era o Filho de Deus, mas ele não veio aqui para ter a sua própria autoridade, nem para reivindicar o poder que ele tinha. Muito pelo contrário. Ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Então Jesus, quando ele começou a servir a Deus, ele não ficou olhando quem ele era, mas ele olhou qual era o propósito dele. Por que ele estava aqui? Aonde Deus o tinha colocado? E o começo de tudo da nossa vida é aceitar o lugar que nós estamos. Se eu continuo acreditando que aquilo que eu sinto é fruto de fatores externos, porque se eu tivesse alguém, eu não ia sentir isso. Porque se a pessoa tivesse viva ainda, eu não ia sentir aquilo. Se eu tivesse um emprego melhor, aí tudo ia dar certo. Se eu já não tivesse mais conta para pagar, nossa, aí seria maravilha. Daqui um pouco eu termino de pagar o meu carro, a minha casa, aí as coisas vão melhorar. E aí isso. E a gente sempre vive crendo que o futuro reserva algo. Mas você já parou para pensar que hoje é o futuro de algum dia lá atrás que você imaginou que as coisas seriam diferentes? Quando a gente conquista alguma coisa, parece que aquilo vai resolver a nossa vida. Você vê uma pessoa que ela acabou de se formar, ela tá lá na formatura, ela tá feliz, tá tirando foto. Eu venci, eu fiz. E depois? O depois que é o problema. Depois não arruma emprego. Aí tem que trabalhar de Uber. E eu não estou menosprezando as pessoas que trabalham, apenas mostrando que às vezes a vida, ela não é garantida por essas coisas. E tem pessoas que não estudaram, tem pessoas que não se capacitaram e atingiram altos postos. E tem pessoas que são extremamente capazes e não dão certo em lugar nenhum. Então não é isso que determina, não está na minha mão, não é o meu esforço. Sempre que eu depender das pessoas para que alguma coisa aconteça, eu tô perdido. Se eu tiver que depender de alguém, eu tenho que depender de Deus. Se eu tiver que pôr a minha esperança em algum lugar, eu tenho que colocar no Senhor. Se eu tiver que servir aonde Deus quer, se eu tiver que ter o recurso necessário, Ele vai prover através do meu sustento. As coisas elas não caem no céu. Cada vez que nós obedecemos a Deus, nós estamos mais perto da sua graça e da sua glória e da sua misericórdia. Então nós vamos conquistando as coisas. Nós notamos que Salomão, quando ele pediu sabedoria, ele não precisou pedir bens. Isso veio junto, porque quando nós vivemos com o Senhor, nós administramos melhor as coisas. Vemos até as parábolas dos administradores, quando ele dá uma moeda e a pessoa faz multiplicar aquela moeda. E nós assim, por não gastar mal os nossos recursos, por pensar muito bem, por não ter mais compulsão dentro de nós, para não ter mais essa necessidade de ficar acumulando as coisas, temos uma vida mais simples. Talvez a quantidade de roupa que você acha que você precisa é a quantidade de foto que você fica tirando, porque se você não ficasse tirando foto, as pessoas nem iam saber que roupa que você usa ou deixa de usar. Então você começa a criar problemas que você não precisa, acreditando em soluções que não vão levar você a lugar nenhum. Não é o que você precisa comprar, não é uma coisa que você precisa fazer, não é nada, não é uma viagem, não é um lugar, não é um curso, nada disso vai mudar a tua vida. Se Deus não estiver com você, tudo que você fizer vai ser fracassado. E nós temos que tomar a natureza de servo. E foi exatamente essa natureza que Jesus tomou, tornando-se assim igual aos seres humanos.
Então, qual é o papel do ser humano? Servir. Maior é aquele que serve. Isso ficou bem claro quando perguntaram a Jesus quem seria o maior no reino de Deus. Maior é aquele que serve. E foi justamente servindo, sendo como um ser humano, que Jesus ele conquistou muitas coisas ao lado de Deus e vivendo a vida comum de um ser humano. Você pode estar pensando que você é uma pessoa simples, que não tem nada, que não tem espaço, que não tem oportunidade. Jesus ele viveu uma vida comum. Comum, tá bem claro, comum. O que tornava Jesus grande? Era a vida que ele tinha ou as coisas que por Deus ele fazia? Eram as palavras que Deus colocava dentro do coração dele? Era por ser filho de quem ele era? Ou era pelas coisas que ele tinha conquistado nesse mundo? A origem de Jesus muitos desprezavam. É o filho do carpinteiro. É o irmão de fulano, é o irmão de ciclano. É o filho de Maria. E se resumiam ele a isso. Então, quando nós esquecemos da mensagem para atacar o mensageiro, tem alguma coisa de errado com nós. Ao invés de eu adquirir conhecimento, ao invés de eu olhar a palavra e falar realmente isso é a verdade, porque ela pode ser sentida, porque é assim que a Bíblia nos ensina, não, eu vou lá e ataco o mensageiro e começo a colocar defeitos no mensageiro. Por quê? Porque a mensagem ela me machuca, a mensagem ela vai contra os meus interesses, eu não quero ser alguém comum, eu não tolero. O problema não é o que nós temos, o problema é o que nós somos. Porque se você tiver muito e não tiver Deus, você é nada. E se você tiver pouco e não tiver Deus, você também é nada. Então com Deus, tenhamos pouco ou tenhamos muito, nós sempre seremos alguma coisa. Sempre. Porque nós estamos aqui servindo ao Deus Altíssimo. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Por que ele foi humilde? Porque ele não precisava passar pelo que ele passou. Humildade é você saber obedecer a Deus. Orgulho é achar que você é bom demais para poder fazer alguma coisa. Então, quando eu me elevo, quando eu acho que eu sou maior do que realmente sou, eu não consigo servir. Eu não consigo fazer. Porque se eu lavar um prato, porque se eu varrer algum lugar, porque se eu passar um pano, porque se eu fizer alguma coisa que teoricamente uma pessoa simples poderia fazer, uma pessoa sem instrução. Porque você tem que estar onde tiver que estar. Nossa vida ela não vai ser determinada por essa vida ela vai acabar, daqui a um tempo já não existe mais nada. Mas vai vir um céu ou vai vir um inferno. Os dois existem. Os dois existem e estão em direções opostas. Nessa vida, você está caminhando para onde? Você se sente salvo? Você sente que os teus pecados foram perdoados? Então, se você não sente, você deveria continuar lendo a Bíblia, ouvindo os devocionais e se arrependendo. Porque vai chegar um momento que já não vai ter mais arrependimento, porque eu já penso e aquilo não me machuca, já não dói mais, então eu fui perdoado. E aquilo que eu tenho feito hoje já não tem me trazido problemas, porque eu tenho feito aquilo que é da vontade de Deus. Então a humildade nasce dentro de nós, eu podendo trabalhar na onde for, eu podendo fazer o que tiver que fazer, eu podendo ajudar e eu podendo servir. Servir. E quem serve com amor não fica lá reclamando e nem pedindo de volta o amor que recebeu, as coisas que fez. Eu sou o único que faz. Porque ninguém faz por mim. Sabe, esse discurso já não tem mais espaço. Você imagina Jesus, ele ficasse ali lamuriando e falando, não, ele veio e quis servir. Assim como a gente olha a história de José, independente de onde que ele estava, ele quis servir, e independente de onde nós estivermos, nós vamos servir, porque com Deus oportunidade a gente cria, oportunidade a gente aproveita, porque na nossa percepção ela é muito maior do que a das outras pessoas que vivem no meio da escuridão. Então Jesus, ele conquistou a humildade como? Obedecendo a Deus. Até quando? Até a morte. E que morte? Morte de cruz. Quando Pedro soube
que Jesus precisava passar por esse processo. Ele quis mudar os planos de Deus. E quando nós tentamos mudar os planos de Deus, esse pensamento é de quem? É de Satanás. Jesus ele disse, olha, eu vim aqui para cumprir o que precisa ser feito. Eu não vim aqui para fugir dessa hora, mas para que essa hora ela pudesse acontecer. E esse é o sentimento que precisa estar dentro de nós. O que nós tivermos que passar, nós vamos passar. E que seja até a morte, e a morte de cruz. É claro que Jesus ele foi o sacrifício perfeito. Nenhuma outra pessoa, nenhum justo, ninguém poderia ser oferecido no lugar dele. Só que toda essa devoção, tudo isso que ele passou e tudo isso que ele fez, criou para ele algo muito maior. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs o nome dele, o que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Olha quando nós usamos a referência do nome de Jesus, Deus ele sabe, eles estão falando do meu filho, eles estão buscando a minha presença, eles estão querendo um caminho, eles estão precisando da luz, eles estão clamando pelo Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos convence do pecado, aquele que nos ensina a orar com gemidos inexprimíveis, aquele que traz ao nosso coração alento, aquele que acalma, aquele que traz também dentro de nós bons sentimentos, aquele que proporciona o autocontrole. Quando nós falamos Jesus, tem um poder todo especial. Só que esse nome ele precisa ser declarado no começo, para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Deus está entendendo que nós estamos pedindo sacrifício. Olha, Senhor, eu estou oferecendo para você o meu sacrifício, a minha confissão de culpa. Eu estou pedindo perdão pelos meus pecados. Eu quero estar mais próximo de você. E a palavra deixa clara que todo joelho ele vai se dobrar e que toda língua ela vai confessar abertamente que Jesus é o Senhor. Vai chegar um dia que você vai cair de joelhos, que você vai clamar ao Senhor, que você vai pedir com todas as tuas forças. E às vezes esse momento ele chega junto com algum momento de dificuldade, com uma notícia ruim, com alguma coisa que aconteceu na nossa vida, com alguma coisa que nós não conseguimos lidar dentro dos nossos pensamentos porque nós não temos maturidade. Então a dificuldade é a porta que se abre. Mas o arrependimento é a permissão que se dá para que Jesus ele entre dentro da nossa vida. Em Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Se você abri-la, eu entrarei e cearei com você. Jesus ele não invade a nossa vida. Ele não vai ficar te perseguindo, falando, olha, você precisa ser melhor, você precisa fazer isso. Mas quando os teus joelhos dobrarem, você vai glorificar e vai falar do Senhor. Porque mandai com Deus, olha, fica com Deus, Deus abençoe. Isso é uma coisa que nós fazemos. É a mesma coisa quando nós perguntamos, oi, tudo bem? Nós não queremos saber se a pessoa está bem, isso é uma cortesia que nós falamos. Nós não estamos esperando uma resposta. Nós estamos apenas falando alguma coisa que nós temos costume. Da mesma forma que nós colocamos, fica com Deus. Quando acontece alguma coisa, fala, Nossa Senhora. Então isso é uma coisa que está dita sem pensamento, sem significado, mas quando eu falo o nome de Jesus, ele vem da nossa vontade, porque o diabo ele não consegue falar o nome de Jesus. Então ele é um nome que nós evocamos o nome de Deus, que nós evocamos o Espírito Santo. Então quando você tiver que conversar, quando você tiver que falar, ao invés de usar a palavra Deus, usa a palavra Jesus. Porque é através desse nome, olha o que ele fala, quando nós caímos de joelho e declaramos abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, é para a glória de Deus o Pai. Então nós glorificamos a Deus cada vez que nós usamos o nome de Jesus. E através do exemplo de Jesus, da vida de Jesus, nós podemos ter uma vida também de servidão. Então nós estamos aqui para servir.
Por isso que a frase fala que a nossa vida ela começa quando nós dobramos os nossos joelhos. Quando nós reconhecemos que sem Deus essa vida, ela não merece ser vivida. Se a gente continua lá em Romanos 10, versículo 9 a 12, a palavra ela diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Então Paulo, nessa carta aos Romanos: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, diga agora, Jesus é o Senhor. Você acredita nisso? Que Jesus ele é o Senhor? Que Jesus ele é o Filho de Deus? Que Jesus ele foi crucificado e que ele ressuscitou no terceiro dia? Isso é o suficiente. Nós podemos achar que as coisas elas começam de uma forma, mas a palavra ela deixa muito bem clara aonde está o start, aonde está o primeiro passo. Esse é o depois que eu sempre pergunto para vocês: e depois? E depois? E depois? O depois quem vai nos dar é Jesus. O depois quem vai garantir é o Cristo. O depois vai vir quando nós nos arrependermos, quando nós confessarmos. E confessar é justamente isso, é você revisitar cada dia um pedacinho da tua vida, das tuas atitudes, e ir puxando aquele fio e vir desembolando. E aí você entende por que você não tem uma relação boa com a sua família, com algumas pessoas, por que você tem dificuldade de amar umas pessoas e outra. Ontem nós falamos de quem era o próximo e de como nós tínhamos dificuldades de amar algumas pessoas porque nós não concordamos. E nós temos que amar a todos. Eu não posso excluir ninguém, é amar a todos. O nosso papel quando nós passamos na beira daquele caminho é encontrar quem precisa de ajuda, porque nós estamos aqui para servir. E se eu tenho espaço para que uma pessoa eu não possa servir, eu não sou um bom servo. Eu não sou alguém que merece. E no seu coração crer que Jesus ressuscitou, você será salvo. A pergunta que eu fiz: você se sente salvo? Então, se eu creio no meu coração que Jesus ele ressuscitou dos mortos e eu tenho Jesus como meu Senhor, eu confesso isso. É só isso. Só isso. Ah, então a partir de agora eu posso viver minha vida pecando do jeito que eu quero? O convite não é esse, o convite é a servir. Se a sua vida, se você quiser terminar a sua vida pecando, você pode? Pode. O que você vai ter nela? Nada. O salário do pecado é a morte. Ou você vai chegar daqui a um tempo e vai querer tirar a tua própria vida se já não tem vontade, ou vai viver se drogando, buscando remédio, colocando a culpa nos outros, tentando tirar alguma coisa de alguém, cobrar alguma dívida de alguém, porque você acha que você fez demais. Esse é o problema. Nós estamos aqui para dar, e tudo aquilo que nós dermos a Deus nunca será o suficiente, porque o mal que nós praticamos em vida ele é muito maior, porque se não fosse nós não precisaríamos de um Salvador. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Então nós cremos dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, mas quando eu começo a falar é porque o Espírito tomou conta de mim. Dá para entender melhor o que aconteceu? Quando eu confesso que Jesus é o Senhor, o Espírito tomou conta de mim, Ele tomou conta do meu coração, Ele tomou conta da minha vida, Ele acendeu a luz, Ele tirou a escuridão. E aí eu confesso, e aí eu falo, e aí as coisas se modificam. No começo, quando eu comecei a me converter, eu não gostava de falar de Jesus. Por quê? Porque o pecado ele estava dentro de mim, não que hoje ele não esteja, mas porque eu tinha dificuldade
de pedir perdão, de me reconhecer pecador, de achar que porque eu já tinha começado e minha vida estava melhorando, aquilo já estava bom, e não estava. Teve uma vez que eu participei de um acampamento, que eu estava lá pregando sobre o pecado, e eles tinham o costume de fazer uma intercessão antes, numa salinha, um senhorzinho, uma senhorinha, eles oravam pelas pessoas antes dela ir lá. E a hora que eu entrei nessa sala, eles oraram por mim a primeira vez, eu fui lá, preguei, depois eu voltei de novo para a segunda pregação. Aí a senhorinha disse para mim, falou, filho, posso falar uma coisa para você? Tá tudo bem? Eu falei, tá. Porque quando a gente foi orar, eu senti uma coisa tão ruim de você, vindo de você, mas tão ruim. E o senhorzinho aqui sentiu a mesma coisa. Só que eu não posso fazer isso. Quem tem que tirar isso é você. Tem alguma coisa que você precisa confessar, alguma coisa que você precisa pedir para Deus perdão, alguma coisa? E realmente tinha. E tinha. E aquilo estava dentro de mim, mas eu não queria reconhecer. E é quando nós estamos no altar de Deus e não queremos se reconciliar, não queremos buscar, não queremos entregar, que aquilo fica dentro de nós. Então eu podia estar dentro de um lugar pregando a mensagem certa, mas se essa mensagem ela não estava mudando o meu coração, ela não estava servindo de nada. E aí eu fui lá, eu orei, eu chorei, e eu sinto que depois daquele dia as coisas elas começaram a mudar. Começaram a melhorar dentro de mim. A relação que eu tinha com Deus, a clareza que eu via das coisas. Então isso precisa ter na nossa vida. Se alguma coisa incomoda os nossos sentimentos, aquilo precisa ser entregue a Jesus Cristo. Porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. E realmente, nós não temos desilusão, porque nós não mais nos iludimos com as coisas do mundo. Agora nós temos uma certeza de um Pai que nos ama, uma certeza de salvação, uma certeza que nós não somos desse mundo e que nesse mundo nós passaremos tribulações, uma certeza que nós temos que ter bom ânimo, que a palavra de Deus é o nosso caminho, que nós estamos aqui para servir, que existe um reino de Deus, que existem diversos lugares lá, né? A casa do meu pai tem muitas moradas e já tem um lugar que está reservado para nós, que nós temos um lugar na mesa, que o nosso nome está na mão de Deus, que os nossos cabelos estão contados e assim diversas certezas eles vão vindo até nós, que o nosso nome vai estar no livro da vida porque nós temos servido e nós não vamos receber nada de Deus por mérito, mas pela misericórdia dele. Mas assim como Jesus, nós queremos obedecer ao Senhor e pelo Espírito Santo está em nós, nós exaltamos e glorificamos o nome de Cristo e não vivemos mais como vivíamos antigamente. Isso vale para todos, pois não existe diferença entre os judeus e não judeus, que era a discussão de que apenas, igual ontem, quem deveria ser ajudado? Apenas os judeus. E na cabeça deles, Deus era o Deus deles, só e mais nada. E Jesus ele disse, olha, chega, eu vim para os judeus, mas eles não me receberam, então eu vim para todo mundo. Então eu vim para todos os povos. Então o meu sacrifício, o meu nome vai ser luz para todo aquele que me buscar. Então já não tem mais essa diferença, ele é o nosso Deus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Então, como nós servimos ao Senhor, como nós pedimos a ajuda dele, o nosso interesse não é a bênção. O nosso interesse é servir. A bênção ela vem junta. Tá? Então nós temos que começar a olhar as coisas como elas são e parar de viver procurando só as coisas desse mundo. As coisas desse mundo, elas vão vir. As coisas que precisam acontecer, elas vão acontecer. Só que você acaba estragando tudo quando, ao invés de esperar o tempo de Deus, você quer forçar as coisas no seu tempo. Depois só tem arrependimento e você acaba perdendo todas as suas oportunidades. Espero que tenha ficado claro qual é o nosso papel, qual é o nosso propósito. Dobre os teus joelhos. É sério, dobre os teus joelhos. É quando nós fazemos isso que nós nos colocamos numa posição de reverência a Deus. Se você quisesse pedir um perdão para uma pessoa que você quer muito voltar, você se humilha, você chora, você se ajoelha, você pede, eu vou pedir em casamento, ajoelha. Mas para Deus não, tá sempre de pé, né? Só que vai chegar uma hora que a vida vai bater você tão forte
você vai se ajoelhar, vai abaixar sua cabecinha e vai colocar-se no seu lugar. Porque você pode continuar insistindo, mas uma hora vem. Uma hora a doença vem, uma hora a notícia vem, uma hora as coisas acontecem, e aí você vai se ver tão pequeno e incapaz que nem o dinheiro, nem a fama, nem a influência, nem o sucesso, nem os contatinhos, nem nada pode tirar você dessa situação. Aí é só Deus. E aí você começa a procurar pessoas que possam orar por você. Espero que você encontre um pregador, porque a nossa vida, ela se modifica pelo Evangelho. O milagre é bom para glorificar o nome do Senhor, sim, mas a palavra ela é útil para toda a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa chamar o Senhor Jesus para mais perto de você, confessar os seus pecados, confessar os seus pormenores, se permitir se aperfeiçoar todos os dias, tirar esse sentimento de culpa, de mágoa, de ódio, de raiva e colocar amor, alegria, paz no lugar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.